acredito que você fez isso. Exatamente. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dr. Chaincast. E hoje nós vamos falar sobre a diferença de ser e estar nas redes sociais. Existe uma grande diferença entre você estar nas redes sociais, estar presente de alguma forma, postar algum conteúdo, e isso é bem diferente de ser verdadeiramente, de fazer a diferença ali onde você está no mundo digital. E aí a gente vai começar explicando como é que funciona para você de verdade ser aquela pessoa, né? A primeira coisa que a gente acha é que tem que ter interação. Exatamente. Não tem como você fazer a diferença em alguma rede, fazer a diferença no mundo digital se você não interage com o seu público. Então é super importante você se munir de estratégias para aquecer sua audiência, para realmente interagir com as pessoas, criar um relacionamento verdadeiro ali com seus seguidores. E aí surge aquela dúvida, que quanto mais você tá ali aparecendo para os seus seguidores, mais você tem que estar ali presente, parece que você fica meio preso aquilo ali. Como que você faz para administrar isso? Como que a gente pode fazer da melhor maneira possível? Escravo, né? Eu acho que realmente tem que prestar muita atenção nisso, porque estar no mundo digital e você precisar dessa interação, e para muitas mídias isso é uma interação diária, ou então uma questão de conexão mais rápida ali, mais imediatista. É importante você ter a noção de que quem decide esses limites, se você vai entrar na onda total daquela mídia e estar presente o tempo inteiro, é você. Então você vai acostumar, é como se você estivesse doutrinando ali a sua audiência, os seus seguidores, né? Você decide os limites, você decide a frequência, você decide o quanto você quer participar, a forma que você responde, se você vai responder rápido ou não. Então você vai doutrinando sua audiência com isso tudo. Então o mais importante não é deixar de entrar porque eu tenho medo que eu vou me tornar escravo. Você vai virar um escravo se você quiser, se você permitir. Porque quanto mais você tá ali interagindo, mais as pessoas vão acabar exigindo um retorno seu, né? Quanto mais tá ali perguntando, se da mesma maneira que você quer a resposta do seu público, eles também vão querer que você responda. E muitas vezes eles ficam com vergonha de participar ali ativamente, quando você faz caixinha de pergunta, enquete, te manda por direct. Exato. Então acaba que fica, no caso do Instagram, né? Acaba que fica aquela necessidade de dar essa resposta. Mas o que você está falando é que não precisa ser uma resposta imediata e você tem que fazer isso desde o início. Desde o início, desde sempre, ser justo e fazer da mesma forma com todo mundo, né? Tentar manter esse padrão, mas quem cria esse padrão é você. Então, sem dúvidas, eu acho que a gente não tem que ser aquele que não responde, não pode ser também. Também não pode ser mal educado. Mas se vai responder na hora, se vai responder solicitações ali naquele instante, isso cabe a você. Se você quiser fazer isso, tudo bem, mas realmente você vai correr o risco de se tornar escravo. Mas tem que entender, gente, que isso realmente é uma decisão pessoal. Não é só você postar e deixar lá, né? Para você ser nas redes sociais, você tem que ter essa interação que exige de você, mas que você pode muito bem administrar. E você tem que também passar alguma informação que vai fazer diferença para as pessoas. Sim, e essa é um dos outros fundamentos, é ter um conteúdo relevante, ter um conteúdo de boa qualidade. Então, você com um conteúdo de boa qualidade e essa interação, aí é crescimento na certa, porque você vai estar verdadeiramente agregando valor na vida daquelas pessoas. Então, essa questão de gerar valor virou modinha, né? É famoso, mas é verdade. Porque acrescentando valor, você vai fidelizar aquelas pessoas. Elas têm algo, você está oferecendo algo que realmente muda a vida das pessoas. E é o que motiva a gente, né? Acaba que quando a gente tá ali fazendo o trabalho, parece que às vezes você não vê tanto sentido. Por isso que a gente sempre bate na tecla que tem que lembrar o propósito, né? Porque pra você tem que fazer sentido. E quanto mais você tá aparecendo e postando coisas de relevância pras pessoas, esse retorno vem. E é isso que te motiva a continuar. É muito legal quando a gente recebe um direct e fala, olha, gosto do seu conteúdo, gosto dos seus vídeos, continue. Sim, isso é muito bom. Principalmente se, igual a Nath comentou, se a sua motivação inicial tem a ver com essa questão de ajudar o próximo, esse papel social aí do médico nas redes sociais. Então, isso faz toda a diferença, esse gás diário ou semanal, depende da frequência aí que você decidir, que vai te ajudar a manter essa consistência. E se não, boneca, fica igual aquelas vitrines de loja, né? Que aí você passa, aí tem a marca. Se a marca se resumir aquilo ali, a vitrine, você só vai ver aquilo parado, exposto, não significa nada. Exatamente, né? Isso é muito interessante, porque você pode ter
Aí acho que a gente já entra naquela discussão que muita gente pergunta pra gente. E aí, a gente contrata ou não contrata uma agência de marketing? Faz sozinho? E aí, a gente contrata ou não contrata? E isso é uma grande discussão, a gente traz isso desde o início da Dr. Chain, que a gente tem essa intenção de estimular nossos colegas médicos, né, a produzirem suas redes, a terem essa presença por conta. Não que a gente seja totalmente contra, se você quer contratar uma agência, se você acha que não tem aptidão nenhuma, não quer de forma alguma dedicar um tempo e mesmo assim quer ter essa presença, quer contratar, ok. Mas o que é a nossa ideia? Você, para produzir o conteúdo, aquele texto médico e tudo, só você pode fazer. Porque se você terceirizar isso, você corre o risco de não ser uma coisa bem feita, não ser nem o que você gostaria de falar. E não é o que a gente vê por aí. Certo. E não é o que a gente vê por aí. A gente já chegou a ver casos de colegas nossos que acabam tendo textos copiados de outros Instagrams, porque acaba que a agência ali faz uma pesquisazinha. Sim. E assim, a gente gasta um baita tempo pra fazer aquilo, né? A gente estuda artigo e não sei o que, tenta escrever com a nossa palavra. E eu tenho certeza que muitas pessoas que acabam contratando essas equipes para fazer, eles não são profissionais da saúde, muitas vezes, e eles acabam fazendo uma pesquisa que fica realmente parecendo uma cópia, né? Sim, sem dúvidas, e superficial, e pode não ser uma informação atualizada, e às vezes alguém faz para você, e aí vai só colocar para checar e ver se tá bem. Então, assim, já é o tipo de coisa que é muito perigoso terceirizar, é colocar essa produção de conteúdo nas mãos de uma pessoa que não você, porque aquilo é como se você fosse uma marca, você é uma marca, e aí é o seu nome que está em jogo, é a reputação que você está criando, e você não quer correr o risco de não ser uma coisa que você realmente produziu, que você concorda dos seus estudos. Então, a questão da produção de conteúdo por si só já não pode ser terceirizada, né, Nath? Isso. E além disso, vai ser a interação. Então, o que a gente defende de cada médico ter essa presença e manter essa presença sozinho, é nesse sentido, porque o conteúdo você não terceiriza e, além disso, a interação também não. Você não tem como colocar outra pessoa para responder seus seguidores por você, tirar dúvidas, né? No momento de fazer uma live, de participar ao vivo, de aparecer nos stories, tem que ser você. Então, assim, daqui a pouco não vai sobrar nada para a agência fazer, mas aí depende. Tem aquela questão da pessoa não ter uma habilidade para poder criar uma imagem, um post. E aí é nesse sentido que a gente gosta de ajudar também. Isso, e nada impede de você ter alguém para editar seus vídeos. Uma agência de marketing pode ser muito importante. O que a gente gosta de defender é que, assim, a gente também, às vezes, cansa de gastar tanto dinheiro com tantas coisas, né? Exato. Ao mesmo tempo. E nesse começo, que é mais difícil, muitas vezes a gente, para chegar no nível desse, a gente tem que ter um pouco sobrando. Nós duas, por exemplo, Sim. começamos já nessa situação meio apertados. É óbvio que a gente pudesse alguém para editar nossos vídeos, a gente já tá muito melhor, né? Apesar de que eu gosto, mas porque eu gosto disso. E aí entra isso também. Por exemplo, eu gosto de computador, sempre gostei lá em casa, sempre eu que arrumava, né? Deu um problema lá no computador, eu tentava mexer. Adora gravar. A boneca, vou contar pra vocês uma história aqui. Se vocês digitarem, sabe que tem no YouTube ainda? Você tirou? Não, a gente apagou. Ela tinha um vídeo. A gente apagou lá em 2003, 2004, sei lá. Não, 2005. Quando o YouTube era só mato, quando era só mato. Ela gravou uns vídeos, uns quadros, ela com uma prima nossa, a Ju, que também é médica. E assim, ela já gostava disso. Então, e eu também gosto dessa parte de edição, mas o que eu digo de economizar tempo é porque eu, por exemplo, tô com uns 10 vídeos gravados que eu não consigo editar, porque não dá tempo, mas se eu pudesse alguém pra fazer do meu jeitinho, eu faria, mas sempre com comando, porque eu sei o jeito que eu gosto, como que é a minha cara. Eu ficaria ali, eu acho que eu ia ser uma cliente muito chata. Mas tá certo, porque tem que ter sua cara. Eu ia ficar falando, não, eu gosto da cor assim, eu gosto desse estilo. Então isso é possível. Só que o nosso intuito aqui é mostrar que vocês também vão conseguir fazer isso. Exatamente. Então isso é possível, mas até para quem terceirizar tem que ser isso que a Nath está contando. Tem que tomar a rédea da situação e ter muito cuidado, porque lembre-se sempre disso, é a sua marca que está em jogo ali. E essa construção da marca, ela é importante desde o começo. Essa questão que a gente está conversando sobre impor os limites para quem tá te seguindo ali, é porque muitas vezes a gente começa a ficar um pouco estafado. Tem dias que a gente já se cobra muito, né? E a gente começa a ficar um pouco estafado de sempre estar ali aparecendo e sempre ter que ter uma resposta pronta. Então, vale a pena você conversar com o seu público dentro dos seus limites. A gente tem uma vida mega corrida, muitas vezes você vai se sentir
sentir falho, porque você não vai conseguir aparecer, mas o que a gente quer trazer de informação é que para você ser, você tem que estar marcando presença ali todo dia. Tem que ter consistência. Então, a palavra-chave realmente é consistência. Agora, volta naquilo que nós falamos no início. A consistência, essa frequência e tal, vai ser uma decisão sua. Isso que é importante entender. Então, realmente, se você aparece todos os dias, o dia que você faltar, o pessoal vai perguntar. Vão sentir falta. E vai cobrar, entendeu? Mas por quê? Porque você acostumou a sua audiência desse jeito. Você doutrinou sua audiência assim. Eu mesma sigo algumas pessoas que quando elas faltam, eu fico assim, poxa, não vai aparecer? Assim, a gente exige, Tem né? essa cobrança, né? E é natural, é super natural. Você tá acostumado com uma coisa todo dia, não só no digital. Se você ganha um pão quentinho todo dia, o dia que você não tiver, você vai sentir falta. Então, tem que ter cuidado com essa questão de acostumar. Mas a consistência, sabe? É muito importante a gente falar, Nath, como ter essa consistência. Porque eu acho que é uma das maiores dificuldades, sendo médico, além de tudo na vida, como que a gente vai dedicar e gastar o tempo para ter consistência e não apenas estar nas redes, para a gente ser nas redes, de fato. Eu acho que um exemplo bom, que eu gosto de adaptar para minha vida, que eu também tenho essa dificuldade de ter consistência, é quando você vai numa academia, por exemplo. Se você vai com uma regularidade todos os dias, fica mais fácil. Quando você deixa de ir, um dia que você não vai, já fica mais difícil, mais trabalhoso, e aí você não consegue manter a consistência. Então, assim, isso tem que ser uma coisa planejada antes de você começar a sua rede social. Uma coisa que eu percebi que eu fui falha foi que eu tinha um projeto lindo, comecei e parei. E eu acho que todo mundo que tem rede social em algum momento dá uma estafada, uma desanimada, desacelera, mas não pode, gente. O que a gente quer falar é que não pode parar de ter essa consistência. Você tem que pegar e fazer. Basicamente como ter essa consistência? Pega e faz. Mas outras dicas para ter. Eu acho que tem que pensar no seu propósito, porque você tem que se recordar. Por que eu tô no digital? O que eu quero ganhar com isso? Qual que é o meu propósito? E isso ajuda muita gente. Igual a gente comentou, que quando alguém dá um feedback ali pra gente nas redes profissionais, e aí você vê que fez a diferença na vida de alguém, aí você fica, pô, isso é muito legal. Isso é ótimo, casa com o meu propósito. É um combustível, assim. Muito bom. É muito certeiro. É igual quando a gente atende um paciente e sente aquele prazer dele estar recuperando, aquele retorno. É muito legal, é muito motivador. Exatamente. E além disso, os outros objetivos que você tiver, por exemplo, que seja aumentar o número de pacientes na sua agenda, fortalecer o vínculo com os pacientes que você já tem. Então, lista todos esses objetivos que você tem, pensa no propósito maior e isso vai ajudar a se manter na jornada, como a Natália falou, por que a gente vai numa academia? Não pode esquecer daquela ideia inicial, do que te motivou a ir. E, além disso, o básico é se organizar, se planejar, organizar a sua agenda para você conseguir ter essa consistência. Isso daí serve pra nossa vida. Você já reparou quando você vai começar a fazer uma dieta? Você tenta fazer, a Raquel mesmo já tentou fazer dieta acho que mais 40 vezes, não pra emagrecer, mas pra comer saudável. E aí, quando ela não tá organizada, eu também, mas eu vejo por ela começa a comer o que tá na geladeira e come miojo, então assim, é uma tragédia. Então, isso é importante. Quando você tem a organização, te permite a não fugir daquilo que você planejou. E essa consistência vem quando você tá organizado. Exato. Então, planejamento é tudo. É tudo. Não tem jeito. Agora sim, muito importante a gente abordar esse tema, que é que algumas pessoas também têm medo de começar nas redes, ou quem já tá e tudo, acaba confundindo que essa interação, engajamento, ele vai vir só de mostrar a vida pessoal, ou se eu ficar opinando aqui, tudo que eu acho da vida, sobre todos os tópicos e tudo. Vamos falar um pouco de interação. O que você acha disso? A gente só consegue interagir com as pessoas se ficar mostrando esse outro lado, a gente consegue interagir com medicina? Então, na verdade, vem lá de novo no propósito, né? Depende do que você quer começar a sua rede social, com qual público-alvo você quer conversar, tudo que você tem em mente. Mas uma vez que está estabelecido aquilo, vale a pena, se você entrou para falar de medicina, para falar da sua doença, você descobrir com o seu público. Eu faço muita pesquisa, eu sempre pergunto, vocês preferem formato de vídeo ou de post? É estudar a audiência, né? Estudei muito minha audiência e eu já sei que a minha audiência gosta mais de vídeos. Eu gosto muito de escrever, inclusive, e é legal porque às vezes você não
quer gravar, dá mais trabalho gravar, às vezes tá na correria e você fala, não, um post é rapidinho, eu acho uma imagem, faço um texto rápido, porém, engaja mais, tem mais retorno, e eu percebo que eu ajudo mais as pessoas fazendo os meus vídeos, então eu já sei que a minha audiência gosta disso. Agora, em relação à vida pessoal, eu não colocava nada sobre minha vida pessoal. E depois que eu comecei a fazer uma viagem e coloquei uma vez, um detalhe, eu percebi que as minhas visualizações de stories, assim, que 5 vezes a mais. Porque as pessoas gostavam também de se identificar. A Natália que está falando ali no vídeo, ela viaja, ela faz isso. E aí eu comecei a perceber, as pessoas começavam a elogiar. Às vezes eu botava uma foto trabalhando. Ah, gostei do seu look do dia. Da onde é isso? Da onde é aquilo? E aí eu comecei a colocar, mas sempre perguntando. E aí, vocês querem ver look do dia? Porque tem gente que não quer ver o look do dia. Mas a própria ideia veio disso, dessa interação, né? Um dia você postou, viu uma resposta, interagiu ali e percebeu que isso era uma coisa que o seu público estava gostando. E eu percebo assim que tem que ter um equilíbrio, sabe? Essa presença nossa, ela tem, não é todo dia o look do dia, assim como não é todo dia que eu vou falar de viagem. Essa exposição que eu escolhi colocar, eu também determino os limites. Eu, por exemplo, sou uma pessoa mais aparecida, talvez porque eu sou leonina e a Raquel é uma taurina de primeira. Eu gosto de aparecer, então eu gosto de mostrar o look do dia, porque é um hobby que eu tenho, de montar looks, gosto de viajar. A Raquel mesmo, ela não liga pra paçoca, então ela não tá nem aí. Tá tipo, né, minha blusinha tá tipo com a blusa diferente de sempre, mas ela não importa. Então essa exposição, ela tem que ser controlada e perguntar a sua audiência, porque às vezes você tá colocando uma coisa ali que ninguém quer saber, entendeu? Sim, e às vezes você tem medo mesmo de exposição, então também realmente não precisa começar expondo tudo. Se você quer testar e quer ver, inclusive, o que você gosta, porque se você não tava nas redes profissionalmente, não conhece o seu limite ainda. Então, até isso, você pode ir fazendo devagar, testando o que você gosta, testando a sua audiência, mas conhecendo a si mesmo também, como alguém nas redes. Isso, algum dia você pode colocar um pouco mais sobre a sua vida, viu que aquilo também tirou um pouco sua liberdade, volta um pouco, né? Isso, assim, é essa construção, construir tudo com a sua audiência. Mas realmente é importante frisar isso, que interação não vem só disso, mas isso é muito importante, né, Nath? A gente percebe que, assim, rede social, a gente não tá falando só de Insta aqui, tá, pessoal? Rede social, as pessoas estão querendo ver pessoas, se conectar com pessoas, não é? Na verdade, assim, você não entra pra ver nenhum perfil ou marca que fica falando só de um conteúdo bruto. Na hora que aparece aquilo da vida da pessoa, todo mundo já fica curioso. E vai lá e fica, ai meu Deus, deixa eu ver o que tá acontecendo. Porque é isso, esse é o princípio de redes sociais, socializar, ver pessoas. E tá aí uma coisa que agora tá fazendo muito sentido, né? Porque a gente tá isolado, a gente não tá tendo a nossa vida normal, ninguém tá viajando, a gente espera, né, que ninguém esteja fazendo essas coisas, mas é um momento que a gente se aproxima, então a gente se conecta. Ao mesmo tempo, é legal você participar da vida da pessoa. Por exemplo, as pessoas já meio que sabem a nossa rotina, sabem que a gente tem o dom. Então quando a gente conversa e fala do nosso cachorro, a pessoa já tá ali, já conecta. Então, isso é uma peça importante pro seu engajamento. Sim, que gera essa conexão que você tá falando, mas é um reconhecimento, assim, as pessoas vão se sentir próximas, e aí isso conquista mais, né? E voltando um pouco nessa parte da exposição e de quanto é importante a gente impor os limites nisso, corre um pouco um perigo, que talvez seja uma dúvida de muitos médicos, de você se expor ao ponto da pessoa achar que ela é sua melhor amiga, e a gente tá falando de uma relação entre médico e paciente. Por mais que seja virtual. Por mais que seja virtual. Então a gente tem que ter um pouco mesmo de cuidado, até porque em relação, eu vejo muito assim, eu e a Raquel, a gente é muito preocupada com isso, se você se expor demais também, até pra bandido, né? Assim, a pessoa descobre onde você mora, já sabe onde você trabalha, porque assim, a gente acaba divulgando, né? Como profissionais, as pessoas, a gente quer falar, olha, eu atendo no lugar tal. Então, se você se expõe muito, que você tem tal e tal coisa, né? Começa a ficar aquela coisa preocupante. Tem que ter esse cuidado, porque a gente tá no Brasil e, infelizmente, a gente sabe que existem esses perigos. Então, não só para médicos, mas qualquer pessoa
figura pública, né, se expondo nas redes, tem essas questões mesmo que a gente tem que ficar atento. E eu acho que o fundamental é o bom senso, né? Porque às vezes a gente fala assim, não, você tem que estar presente, você tem que se conectar com a pessoa que tá vendo. E aí às vezes a pessoa começa a fazer tudo, posta o café da manhã dela e aí posta a rotina dela indo pro lugar e dirigindo no carro. E esse bom senso, se ele não existir, começa a ficar enjoativo. As pessoas têm medo, eu tenho medo de ficar enjoativa. Então não seja enjoativo. Hoje você coloca uma coisa diferente do que você vai pôr amanhã, se torna atrativo, né? Exato, não precisa mostrar todo dia, né? E outra coisa é inclusive isso. O que você está mostrando que realmente tem alguma conexão ali com o que você faça. Então, tem diferença entre você mostrar a comida ali, alguma coisa que você está comendo, se tem relação com aquilo que você prega. É uma comida saudável e tudo. Legal, isso aí eu acho que conecta. Agora eu vou mostrar, sei lá, agora eu tô sem ideias, mas vou mostrar algum post meu inútil que não tá em conexão nenhuma com nada que eu tô falando pra minha audiência. Então, qual é o ponto de fazer isso? Tem que refletir até no que você mostra. E aí entra a parte de você ser realmente verdadeiro, né? Exato. O que você prega, você faz. Não adianta a Raquel falar de atividade física todo dia, porque ela não faz atividade física todo dia. Nesta quarentena, ok? Ela já fez, mas na quarentena. E ela, assim, não é o perfil dela. Ela não vai ser a maior ativista de corrida e de esporte, porque não é ela. Tipo, eu sempre vou defender, eu faço, mas é isso. Eu não preciso transformar o meu perfil como se eu fosse blogueira fitness, eu não sou. Isso que eu tô tentando explicar. Porque quando você é incoerente na sua vida pessoal com o que você está expondo, começa a cair no que a gente tá vendo aí agora, que um monte de gente sendo cancelada na internet porque prega uma coisa e faz outra. Então, pra você ter a consistência e se expor, você tem que tomar muito cuidado pra você tentar ser você, não é fingir, né? Ainda nem tentar, eu digo, seja você, não seja ninguém além de você. É claro que no início... Dá uma travada. Dá uma travada, os primeiros vídeos. Primeiro vídeo do Real Matube. Cara, não, vamos falar do primeiro vídeo. Eu vou contar pra vocês. Vai lá no meu Instagram, doutora Nath Dias, antes de ir no da Raquel, e olha como eu falava com uma paciência. Gente, até uma amiga minha uma vez, a melhor amiga minha me ligou e falou assim, eu acho que você tá falando muito com a boquinha assim, ó. Travando. Não sei o quê. E realmente eu não me soltava, apesar da gente sempre ter facilidade. A gente tem uma facilidade de falar na frente da câmera, a gente é muito solta, muito. É que a gente conversa muito na vida real, né? Assim. E aí se torna fácil, mas no começo pra gente também era difícil. Era difícil. O primeiro vídeo, agora é o primeiro vídeo do Real Matube. Dá uma olhada lá no canal, Real Matube. Aí tem lá o vídeo 1 falando sobre o que é a reumatologia. E eu, sem brincadeira, gente, eu levei assim, acho que foram umas 3 horas para poder gravar alguma coisinha ali no consultório. Eu não consegui terminar, não aproveitei aqueles segundos iniciais do primeiro vídeo, que levou assim 4 horas para gravar. Aí eu falando super assim, oi, tudo bem? Exato. Eu sou a Raquel, tá bom? Com medo, sabe, vergonha da câmera. E aí eu olhava no consultório assim, tipo, meu Deus, tem alguém me vendo, que vergonha, você sabe, eu tava sozinha. E é isso que você repara no meu primeiro vídeo, não gera tanta identificação quanto gera hoje. Hoje eu abro a câmera e é isso e é aquilo, então eu sou muito mais eu, né? Quem me via lá, não que eu não seja aquilo, eu sou, no consultório, muitas vezes eu sou muito paciente, eu falo devagar, muitas vezes eu tô mais exaltada, mas eu sou mais eu hoje, né? Claro, e isso vem com o treino, né? Mas é engraçado isso, então assim... Tem a diferença entre você ser diferente do que você é totalmente na prática apenas por uma falta de experiência, por falta de treino. E tem a diferença entre aquelas pessoas que por muito tempo ficam insistindo em ser alguma coisa que elas não são. Elas não são. E isso, gente, hoje a internet não pode. A gente tá cheio de exemplos pra dar aí, que a gente não vai citar nomes, mas de pessoas que falam, pregam... Só uma coisa, a gente tá cheio de exemplos pra dar e nós não vamos não usar exemplos. Mas assim, de pessoas que pregam saúde e ao mesmo tempo o discurso dela não é tão saudável assim. Isso que a gente tá falando. O discurso é saudável e a vida não é tão saudável, né? A pessoa prega que é evoluída, que não sei o que, e na hora do vamos ver, ela não é tão evoluída assim. Exato. Então não dá, né? Aquela velha história de, por exemplo, ficar pagando de coaching e no fim a vida tá toda bagunçada. Tem que ter cuidado. Acho que outro tópico muito importante, a gente tá falando aqui de vida pessoal, é também a questão de opinião, né? Muita gente tem dúvida nisso, perguntam pra gente também, que é essa questão de como eu vou me posicionar com a opinião. O que você tem pra falar disso, Nath? Começa aí. Tá, várias coisas a gente pode entrar nesse assunto. A primeira coisa é que por você ser uma figura pública, não necessariamente, você vai se tornar uma figura pública cada vez mais, não necessariamente você tem que falar tudo sobre tudo, né? O foco principal ali da sua rede social não é falar sobre o seu tema médico.
óbvio que você pode citar uma vez ou outra sobre um tema político. A gente também não tem como, gente, fugir da bolha, fugir da situação que a gente tá vivendo e viver numa bolha. A gente tem que acabar citando alguma coisa, aconteceu um acontecimento, mas a gente tem que tomar cuidado com o julgamento que as pessoas vão dar, porque realmente tá um mundo que todo mundo opina sobre tudo, né? Sim, e que também não dá, tem que ter uma opinião sobre tudo, isso eu não concordo, parece que você não pode não falar opinar sobre tudo, né? Tem que falar sobre tudo, não é bem assim. Então, isso que a Nath comentou é muito importante. Se sua rede social é para falar de medicina, é igual o meu, é para falar de reumatologia. Você acha que alguém ali do público está interessado em que eu acho da política do Brasil, em que eu acho do fulano de tal, e disse aquilo, não quer saber. Aí, se um dia eu quiser opinar, vai acontecer uma coisa muito grave, e eu como cidadã, ser humano, eu achei importante falar, eu vou falar, mas não é uma coisa que tem que constar no meu conteúdo sempre. E é importante se abster, por quê? Porque o que você está reunindo, eu no meu caso de novo do Reumatube, eu estou reunindo as pessoas que estão interessadas em reumatologia, certo? E elas estão ali querendo tirar dúvidas de reumato e tudo. E aí eu vou agregar pessoas Eu só estou pensando que o Dominique escuta igual a gente, porque na hora que eu escuto aqui, ele escuta. É verdade. Então a gente está agregando ali pessoas que têm várias ideologias política e que têm opiniões sobre questão econômica, sobre religião, sexualidade e tudo. E aí, esse não é o seu nicho, esse não é o seu público, então você não deve discutir especificamente sobre isso. Eu acho que não tem problema você estar. Eu mesma sou uma pessoa que sou cristã, já falei disso na minha rede social, porém eu não fico martelando ali na cabeça das pessoas e querendo converter elas e tudo, porque a gente tá vivendo um mundo que as pessoas estão cada vez mais intolerantes. Então, quando você for expor a sua opinião, o que você pode fazer, e aí, igual a gente falou, não deve ser o foco principal, mas você pode fazer, faça de uma maneira educada, ali não tão alarmante, não tão incisiva, porque se alguém discordar de você, isso não vai gerar tanta polêmica, né? Exato, é muito importante a gente ter bom senso e não ser criador do caos, né? Isso. Então, se tem alguma coisa que você vai falar e que, primeiro, não é fundamental para a sua temática geral, e depois disso ela tem grande chance de causar polêmica e causar constrangimento, não fale. Pensa antes de falar, não precisa se posicionar sobre tudo, né? Então, é importante ter um posicionamento, de certa forma, mais neutro em relação àqueles temas que não tem a ver com a sua rede, porque, de novo, ali não é sua rede pessoal, né? Ela por mais que você tenha que ser você e ser verdadeiro, ela não é aquela rede que você está conversando com seus amigos, aqueles que gostam de você independente de qualquer coisa. Você tá querendo vender a sua marca, mas em um sentido profissional. E não tem como, gente, agradar todo mundo. Às vezes a gente fica pensando assim, eu vou fazer tal coisa porque isso vai agradar a tal pessoa. Não tem como, né? Não. A gente já sabe que não tem como. Então, assim, essa parte de ser você com equilíbrio, com bom senso, ela vai estar pesando ali o tempo inteiro. Exato, é bom senso. Bom senso é a palavra correta. Pra tudo na vida. Bom, falando em bom senso, vamos discutir então aqui sobre os tipos de mídias, né? Sobre a escolha da mídia, qual é a mídia ideal pra você e por que a gente tá falando aqui de bom senso? Porque existem alguns conteúdos e algumas formas de apresentar conteúdo que nem sempre casa muito bem com toda especialidade, toda profissão, enfim, na questão da medicina que não vai casar com toda especialidade. Que é uma polêmica boa. Por exemplo, TikTok e médico deve estar em todas as redes sociais, por exemplo? O que você acha disso? Então, porque a configuração que você escolhe de passar o seu conteúdo, ela vai mudar, né? Se você quer fazer, por exemplo, Instagram, o próprio jeito de gravar vídeo no Instagram muda se você quiser colocar no YouTube, por exemplo, a edição do vídeo. Aí, a gente sempre fala, né? É bom estar ativo em várias redes sociais, porque o paciente da Raquel, por exemplo, que é uma faixa etária de 50 anos, a maioria por ali, ela talvez não goste tanto do Instagram e esteja mais no Facebook. Mas, ao mesmo tempo, às vezes a gente perde esse bom senso e quer seguir o modismo.
Se o modismo agora é TikTok, a gente vai ficar dançando e fazendo coreografia com o TikTok, tem que ver. Se você está sujeito, você acha que você deve fazer isso, que isso vai te dar audiência, combina com o seu estilo. E combina com o seu público. Com o seu público. Aí tudo bem. Tudo bem, aí tudo bem, não tem problema. Ah, eu quero colocar aqui como descontração, eu dublando, usando o TikTok, tudo bem. Mas não pense que isso tem que ser o carro-chefe do seu aparecimento ali nas redes. Né? Isso, eu acho que a gente não tem que pensar que tem que estar em tudo, né? E isso que você falou foi muito bem pontuado. Não é porque existe ou porque é moda que você tem que estar naquilo. O mais importante é ver isso. O seu público está lá, porque às vezes o público tá. Você mesmo como pediatra e os outros pediatras aqui que estão escutando a gente, ou outros profissionais, outras especialidades que lidam com crianças. Às vezes o público mais está ali infanto e juvenil. E aí, se eles estão presentes e você quer conversar com aquele público, pode ser uma boa abordagem. Então, eu já vi, por exemplo, assim, dentistas que estão ali no TikTok e eles atendem crianças e aí a criança vê, e aí pode ser uma forma de chegar a você sim, porque se identifica e vai falar, pai, mãe, me leva aqui, eu quero ir nesse dentista, eu quero ir nesse médico. Mas não significa que vão ser todas as especialidades, mas pode sim ser muito bem-vindo para algumas específicas. E vamos supor, por exemplo, que você é uma pessoa mega descontraída e quer colocar ali, sei lá, a Raquel, quer dublar em espanhol no TikTok e acha que vai ser legal. E o público dela vai ver e vai falar, nossa, que legal, a doutora Raquel, além dela falar de lúpus, ela tá lá se divertindo a gente. Ok, a gente não tem problema nisso. Gostei dessa ideia, tô achando que já acho que ela vai entrar no TikTok. Eu acho que tudo bem ser isso, mas às vezes a gente quer vestir uma coisa que a gente não é só porque é modismo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Isso. Então, assim, inclusive a gente começou a citar o TikTok aqui, pessoal, não tem nenhum julgamento, tá? É só porque é uma rede mais do momento e sem dúvida vai continuar crescendo muito. Mas isso entra para todas as redes, né? Para qualquer rede social, reflita bem. Se for Insta, se for Face, YouTube, um blog, ou Twitter, um blog, pensa sempre assim, isso combina comigo, é o estilo que eu gosto. E a outra coisa é, o meu público está lá, porque não adianta eu, por exemplo, eu vou querer conversar... sei lá, eu vou conversar com os meus pacientes de 70 anos lá no Twitter, eu não sei, não acho que vai encontrar todos lá, entendeu? Também, é um outro perfil. E também você tem que ver qual é o perfil da rede social, né? O Instagram, ele é uma mídia mais rápida ali, você sempre... a ideia, ele é muito visual e muito rápido, então a ideia não é nem colocar textões iguais, às vezes eu gosto de pôr, mas talvez seria melhor eu migrar ali pro blog, colocar mais, porque quem é a pessoa que tá sentada na frente do computador lendo um blog, você já pressupõe que ela gosta de ler. Exato. E o Twitter é uma coisa mais de frase, de momento, é uma coisa rápida, e mais rápida. E que você tem que ficar respondendo, engajando, né? Então as pessoas trocam muita opinião política, notícia rápida, é o que tá acontecendo ali no momento, você tá ligado e tá comentando. E o YouTube é uma mídia que a pessoa já chega como usar não sei o que. Então a headline já é muito importante. Então você tem que ir ali sentindo qual rede social tem mais a ver com o seu conteúdo e ir adequando da forma que ela é mais posicionada, né, pra isso. E o que combina com você. Eu mesma, a escolha pelo YouTube no início, foi simplesmente porque eu sei que eu gosto de falar de vídeo e eu ia curtir muito fazer isso e acho que é uma boa forma de passar conteúdo, porque eu me interesso, eu assisto muito e gostei. Então isso pode ser sua escolha também. É claro que no Insta tem essa possibilidade de vídeo, mas não é da mesma forma que no YouTube, igual a Nath está comentando. No YouTube a pessoa vai lá e busca. No Insta não, ela precisa te conhecer, entrar no seu perfil e aí ela vai ter acesso aos vídeos que você tem. É muito difícil você encontrar aleatoriamente um vídeo certeiro, assim, de acordo com o que você quer, como é no YouTube, né? Então a mensagem que tem que ficar é isso. Cada mídia tem um formato e cada mídia tem um público, né? Que é mais comum para uma faixa etária. Então você tem que descobrir para quem que você quer conversar. Exatamente. Combina isso que aí você vai descobrir qual é a melhor mídia para você. Isso é muito importante para te ajudar naquela consistência que a gente estava falando do início. E assim você consegue ser verdadeiramente nas redes, fazer a diferença. Porque aí você vai estar fazendo uma coisa que você gosta, que combina com você, que está casando com o público que você deseja. Bom, uma das perguntas mais comuns que a gente recebe também tem que ter um tempo dedicado para cada mídia, para aquilo que você escolhe fazer? Vamos supor, para o Insta, para o YouTube, você tem que dedicar um tempo por dia? Como que funciona isso na prática? A primeira coisa que eu acho que tem que falar é que tem.
tem que dedicar o tempo. Só que você não precisa ser escravo desse tempo. Porque o que a gente tá discutindo aqui é essa questão de você simplesmente postar e deixar lá e de você estar presente. Então, de alguma maneira, você tem que se mostrar presente. E vem daquela parte que a gente falou que tem que se organizar para você não ficar ali todo dia tendo que gastar muito tempo para aquilo. Então, não precisa ser muito tempo, mas tem que ter ali alguns minutos do seu dia focado nisso e tem que ter o equilíbrio, porque senão você acaba destoando. Por exemplo, um dia que eu conheci uma pessoa que era super famosa e aí ela foi jantar na minha casa e ela não conseguiu aproveitar o jantar, porque ela só ficava mexendo no celular e respondendo e achando que tinha que ser tudo ali naquele momento. Então, assim, tem que ter o tempo, mas de uma maneira saudável. E só uma coisa, você comentou aí de todo dia, mas não precisa ser necessariamente todos os dias, né? A depender da forma que você se organiza, se a sua frequência for essa de diariamente estar ali, você vai sim participar todos os dias, mas a depender da sua escolha não vai ser. Por exemplo, eu vou dar o exemplo do Instagram. Não é todo dia que você precisa postar um vídeo, mas hoje você pode postar uma foto no seu feed, amanhã você pode só aparecer no Stories, no outro dia você pode colocar o vídeo propriamente dito, no outro dia você pode abrir uma caixinha de perguntas. Agora, eu acho que pra ter a consistência, você tem que aparecer com uma frequência grande. E isso é uma outra coisa, a depender, cada mídia tem ali a sua frequência ideal, né? Sim. Mas, apesar da frequência ideal, eu gosto sempre de falar que depende de você, porque até o próprio crescimento depende do que você quer. Às vezes você não tá na loucura de, nossa, eu quero subir um monte de seguidores e tal. E que bom, porque a gente vive falando isso, o que importa não são o número de seguidores, Sim. né? Número per si. Mas tudo tem que ser de acordo, então, com os seus objetivos. Talvez você queira só começar. O seu grande desafio é começar. E você quer ultrapassar essa barreira. Então, aí você pode escolher a frequência que você quiser. Você não precisa começar na frequência do crescimento ideal. Isso, se for pra você, foi importante começar, e aí então começar é o seu objetivo. E isso que a Raquel tá falando, que depende do formato da rede, essa frequência e esse se tem ou não tem que aparecer, é que, por exemplo, no YouTube já não tem essa necessidade de você estar aparecendo a todo momento, mas pelo menos uma frequência semanal. Sim. Agora, já no Instagram, quem não é visto não é lembrado. Se você não posta os seus stories ali, as pessoas não vão ficar constantemente vendo os seus stories. Se você aparece hoje, vai aparecer só daqui 15 dias, Isso. esquece, entendeu? Exatamente. Você não vai ficar lembrado. Exatamente. Então, adeque aos seus objetivos, né? E na hora que seu objetivo for crescimento, tem que ficar bem atento a isso. Mas esse exemplo que você deu, assim, tenho certeza que outras pessoas conhecem até contas pessoais, assim, pessoa física, né? Pessoas não tão expostas. Que não é uma figura pública, talvez, mas que tá ali muito presente nas redes. Porque isso vai muito de gosto. Tem gente que gosta muito disso e participa bastante. Agora, não pode ser o outro extremo também, né? Que é, por exemplo, você tá ali e aí, isso que a Nath comentou, você sumir, ou então ser uma pessoa que não responde, que é impossível te achar. Já pensou? A pior coisa que tem é você querer conversar com alguém ali online e não ter resposta nenhuma, porque o mundo digital já pressupõe isso, né? Pressupõe o quê? A acessibilidade, que você quer conversar, você vai ter uma resposta. Acho que a gente ficou mal acostumado no sentido de querer respostas imediatas. Mas tem gente que é o extremo tão longe, que não é nem que não é imediata a resposta, é a pessoa que nunca responde, né? E aí eu tenho um exemplo bom para dar. Eu escolhi um produto para eu comprar recentemente, que foi um sofá, e eu já olhei o site, não porque estamos vivendo a pandemia, mas ele já era uma versão mais online, essa empresa, e então, assim, quando eu comprei, eu já olhei no Instagram e achei ele super cool, e falei assim, cara, é o que eu quero, eles têm lá mostrando do jeito que vai ficar real, oficial, na sala, então eu tô achando bem verdadeiro, vou comprar. Comprei. Só que eu percebi depois, eu recebi um e-mail falando que eu não recebi a entrega porque estava errado o meu endereço. Daí eu vi que eu tinha me confundido ali no CEP, falei, vou entrar em comunicação com eles para informar o endereço correto. Da primeira vez, eu mandei um e-mail, consegui a resposta. Porém, continuou falando que não estava entregando correto. Aí percebi isso, fui entrar no chat. Gente, quando eu entrei nesse chat, eu até liguei pra Raquel quase chorando. Eu fiquei 3h30 nesse chat, tentando conversar com o vendedor e caía a ligação toda hora.
E ele não conseguia falar, falava que não tinha achado meu número do protocolo lá e tal. Então, assim, eles se tornaram inacessíveis. E agora, nem e-mail eles estão respondendo mais. Então, como que você... não é que a gente fica mal acostumado, mas como que você se propõe a colocar uma coisa que você não vai entregar ali? Sim. Né? Então, Sim. eles são um site voltado para venda virtual e eles não vão entregar um meio de comunicação. Eu mando mensagem no Instagram deles, eles não respondem? Peraí. E aí, esse nervosismo todo aqui da boneca, ela transformou naquela versão nova do vou xingar muito no Twitter. Nossa, gente, eu xinguei total. Sabe o que Conta eu fiz? o que você fez. Eu fui, depois de uns 10 meses, tem 2 meses, tá? Que eu comprei o sofá e a gente ainda tá sem o sofá, tá? Verdade. Já tem 2 meses, já paguei o sofá há muito tempo. Eu entrei no Instagram deles e falei assim, você quer saber o que eu vou fazer? Peguei comentário por comentário. Eles têm quase 1 milhão de seguidores. Peguei comentário por comentário da última foto deles e todo mundo que tava reclamando, que não era só eu fui comentando, concordo, isso aí, não recomendo essa loja pra ninguém, eu mando e-mail, eles não respondem, aí a pessoa colocava, eu falava, eu tô me sentindo igual. Eu fui em todos os comentários e comentei em todos, e marquei ele em todos. A Nath interagiu com todo mundo, gerou conexão. Gerei engajamento pra eles, do lado mal. Fidelizou ali os haters da loja, né? E deu certo, agora eles me responderam e-mail e falaram que vão entregar Deu o sofá. certo, agora todo mundo odeia a loja e a loja tá Não, falida. mas isso entra Brincadeira. um detalhe que eu queria falar, é que não precisaria deles me responderem imediato, mas eles teriam que responder. E é uma coisa que eu e a Raquel, a gente conversa muito sobre os nossos instas, é que às vezes a gente não consegue responder no dia. Muitas pessoas mandam directs e perguntam coisas, às vezes coisas assim que nem é um tema tão importante, muitas vezes querendo uma consulta, mas o que a gente responde? De uma forma educada, no tempo que a gente consegue. E isso gera um retorno bom das pessoas, sabe? Até quando já me pediram consulta, eu falei, olha, infelizmente eu não consigo te atender por aqui. E aí, mesmo eu não querendo responder no momento certo, eu respondi. Exatamente. Assim como a gente comentou mais cedo, que tudo tem que ser nos nossos termos, eu mesma não respondo ali no imediato, eu imponho meus limites, porque vocês vão perceber, quem já tiver começado, inclusive, já sabe isso, muitas pessoas procuram a gente querendo consulta, querendo enviar exame, aparece de tudo. Querendo enviar exame, querendo falar o caso clínico. Eu já recebi uma vez 10 áudios, entendeu? Contando a história inteira e tudo, para no final você ter aquele jogo de cintura e responder o que pode ser respondido ali. Olha, minha orientação para você é esse assado. Mas isso que é importante, né? É você, em algum momento, responder. É o retorno. Retorno. Não deixar a pessoa ali no vácuo, entendeu? Exato. Porque nada pior do que deixar alguém no vácuo. Isso é... Deixei você no vácuo. Brincadeira. Eu ia falar, mas só não queria perder a piada. Só não queria perder a piada. Mas isso é terrível, isso é ruim mesmo. Não ajuda a enfraquecer a sua marca, né? Ou seja, não ajuda em nada. E tem que tomar esse cuidado. Mas da forma que você, já falei isso várias vezes, mas da forma que você doutrinar a sua audiência, é assim que eles vão se acostumar e exigir de você depois. Então, por isso é importante esse posicionamento desde o início. E se você não se posicionou até o momento, já tem um tempo de redes sociais e não se posicionou, inicie esse posicionamento. Entenda que isso é uma realidade e comece, né? Mas o importante é ter uma conduta específica aí para essas situações. Então, gente, eu acho que o aprendizado que tem que ficar disso tudo que a gente está conversando aqui é que as redes sociais exigem que a gente esteja com essa presença, mas você tem que ser coerente, você tem que escolher o formato que você quer, você pode ter mais de um formato, mas você tem que entender cada rede social. E interagir. Porque você tem que interagir e porque cada rede se comporta de uma maneira, tem um público diferente, então é muito importante você ter esse entendimento para sua rede dar certo. Exatamente, esse é um dos pontos mais importantes que a gente queria trazer para vocês. A gente espera que vocês tenham aproveitado muito. Se vocês curtiram esse conteúdo, se ajudou vocês de alguma forma, compartilhem com os amigos, com outros médicos, né, Nath? Com certeza, passe para outras pessoas que precisam ouvir, aprender um pouquinho mais sobre esse tema. Para encorajar aí outros colegas a estarem não estarem nas redes, né? Para ser de verdade, de fato, nas redes sociais. É isso aí. Obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada, até...